A AB InBev tem uma coisa que é muito impressionante. O Brito falava bastante disso. A cultura da empresa tem que ser a mesma. Você tem sempre a cultura do local, mas a cultura tem que ser a mesma. E você sentia isso. E eu vi de perto como é que isso era operacionalizado. Então, só para contar rapidinho, uma das grandes coisas que eu trabalhei foi a aquisição do Grupo Modelo, né, da produtora da Corona, que foi um deal muito difícil, porque o governo americano chegou a processar a empresa para tentar parar a transação. Então, o Departamento de Justiça americano fez isso, e aí a gente teve que reformar a operação e conseguir fechar a operação de uma forma que eles aceitassem. E a gente chegou no México com a figura de um monitor trustee, ou seja, a gente tinha que cumprir com esse acordo que a gente tinha feito com o governo americano e tinha que fazer uma série de coisas na forma que o México operava, né? Que é a operação. E, em cima disso, você acabou de fazer uma aquisição, né? E a empresa tinha sua própria cultura anterior. A Ambev, acho que é conhecida por vender os assets que não são os principais da empresa, né? Então, a gente tinha que vender um time de futebol, 2 times de beisebol, um monte de avião, um monte de helicóptero, porque a empresa não é hierárquica, né? Então, todas essas coisas foram embora. E fazer as pessoas também gostarem disso, né? E de quererem ser parte desse novo grupo. E isso não é fácil. Como mudança não é fácil. Foi um trabalho de integração. E o que eu fiquei muito impressionada foi o quão é muito bem executada a integração da AB InBev. Tem uma pessoa chamada Sandro Leite que fez um monte das integrações deles, que ele é literalmente um rocket scientist, ele foi um rocket scientist e ele é um brasileiro que faz um excelente trabalho. Eu trabalhei muito com ele nisso. E eu acho que a parte de cultural era o presidente da época, que era o Ricardo Tadeu, ele fazia café da manhã, almoço e jantar com os funcionários. E ficava vendo quais eram as preocupações das pessoas. E fez isso, juro, acho que por 1 ano, essas 3 refeições. Então, com isso, eles conseguiam muito rapidamente fazer as pessoas entenderem a cultura. E, claro, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Aí, do ponto de vista da minha experiência, eu errei bastante lidando no México, assim. Eu acho que eu estava numa circunstância bastante única. Mas eu lembro que o meu chefe na época era um chefe americano e ele perguntava para mim, como é que foi a reunião, Maria? E eu falava, me pergunta daqui a 3 semanas, que eu não sei. E o motivo disso é porque na reunião ninguém discordava de mim. Eu falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E depois de 3 semanas eu tinha uma reunião para ver, e aí, gente, como é que a gente tá? Onde é que a gente tá nesse assunto? Então, Maria, a gente acha que a sua ideia não é muito boa. Assim, tudo bem, mas por que vocês não me falaram isso 3 semanas atrás, né? Então demorava para conseguir tirar a informação e eles, né, uma cultura muito, tá me fugindo a palavra, elegante, que não quer ter briga, né? Então eles demoram você tem que criar o ambiente para que eles se sintam à vontade de te dizer o que eles não estavam gostando. E a outra coisa que eu percebia é que toda reunião que eu pedia para acontecer, vinham 10 pessoas. Porque um era responsável por uma coisa, outro era responsável por outra, e eu queria dizer que a responsabilidade era muito diluída. Comecei a perceber isso, eu comecei a não marcar mais reunião, aparecendo de surpresa na mesa das pessoas, né? Então, e começava a conversar para tentar entender o que estava acontecendo. Então, eu errei bastante na parte cultural, mas foi muito interessante, muito engrandecedor. E na Europa, é difícil dizer que, né, porque depois do México eu fui mudada para a Europa e fui trabalhar na Bélgica. E na Bélgica eu fiquei responsável pelo que eles chamam do Global Procurement Office. Então é o office que faz todas as compras, mais de 30 bilhões de dólares de compras do grupo na época. E de novo fazendo os contratos internacionais, e depois eu virei diretora jurídica da Europa. E esse ambiente era um ambiente muito internacional. Aí começou a parte de lidar com um monte de nacionalidade, não só uma nacionalidade, e com gente de países como Rússia, Turquia, e França, Itália, Espanha. Então é difícil fazer qualquer comentário genérico, porque são muito diferentes, né? E aí volta aquele ponto anterior que a gente estava conversando de realmente reparar nas diferenças. E tem um livro muito bacana, não sei se foi traduzido para o português, é da mesma pessoa que escreveu o livro da Netflix, que chama The Culture Map.
acho que é o mapa cultural, que compara as várias culturas e a experiência que ela teve de trabalhar com executivos de vários lugares. Então, eu recomendo muito porque realmente eu queria que nessa época o livro existisse e não existia. Eles até contam ela até trabalhou com a Heineken quando a Heineken comprou a cervejaria no México. E muitas das coisas que ela fala é o que eu tive experiência também. Uau, mas veja como a cultura ela impacta, né? Quer dizer, você tem uma cultura única da tua empresa, aí você vai lá adquirir outra no México, né? Aí você tem a cultura mexicana, aí você tem a cultura da outra empresa, aí você tem que trazer para tua cultura, aí você vai negociar. Aí você vai negociar com o russo, com o indiano, com o chinês, com o americano, cada um de um jeito, né? Imagine o grau de complexidade, né? Porque você tem toda a metodologia da negociação, mas não basta, né? Porque você tem que de alguma maneira ajustar essa metodologia para cada localidade. Então imagino a complexidade, mas ao mesmo tempo quão desafiador é.